Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de outubro de 2015, domingo. Esse é o verbete de número 3.551. Ele tem 6 páginas, 44 elogias e 9 máximos. O título é Exercício do Acerto, da especialidade Autodiscernimentologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Ricardo Rezende, já nosso veterano aqui. O professor Ricardo é graduado em Biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais. É voluntário da Conscienciologia desde 1999, professor em Conscienciologia desde 2006, cognopolitano também desde 2006 e tenepsista desde 2014. Definição: o exercício do acerto é o ato, processo ou efeito de a consciência lúcida, homem ou mulher, pôr em prática e sustentar com disciplina, afinco e persistência no cotidiano convicções, decisões, ações, condutas e ou posturas pessoais corretas, exatas, sensatas, inteligentes, por meio do acatamento e vivência do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. O holopensene pessoal da autocoerência cosmoética, os acertos contínuos decorrentes da autossustentação da retilinearidade autopensênica, o acerto das automanifestações pensênicas, os autopensenes ígidos, a autopensenidade ígida, a manutenção da harmonia autopensênica, o exercício da autopensenização cosmoeticamente incorrupta, a qualificação do holopensene pessoal em consequência dos acertos lúcidos sucessivos, o exercício do acerto, a valorização do acerto, a vontade de acertar, o ato de viver com o acerto do autodiscernimento, o emprego de estratégias para a neutralização dos erros, o calculismo cosmoético aplicado na cotidianidade, objetivando a vitória do acerto, a busca pelo índice maior de acertos pessoais visando a holomaturidade, a meta da redução ao mínimo do coeficiente de equívocos, erros e omissões, o acerto como resultado da aplicação de autorreflexões sadias. Na parapatologia, a autovivência do EV profilático, as para-repercussões dos acertos cosmoéticos contínuos, o saldo multiexistencial de acertos evolutivos. E na seção argumentologia, no tópico escolhas, da página 30, ele lista aqui 15 exemplos de opções oferecidas pela vida humana, as quais a consciência se defronta na vida cotidiana. Na página seguinte, no tópico acertos, ele lista 50 exemplos de acertos evolutivos, individuais ou grupais, passíveis de serem promovidos na vida intrafísica. E na página seguinte, no tópico exigências, ele faz uma enumeração com 10 exigências básicas e necessárias ao exercício diário do acerto pela consciência interessada e disposta. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocorreção, autorrestauração imediata, erro crônico, estatística motivadora e opção pela correção. O exercício contínuo do acerto pela consciência lúcida resulta no alcance de autoexperiências catalisadoras, neopatamares de automaturidade e novas conquistas evolutivas pessoais. Como avalia você o índice dos próprios acertos até o momento evolutivo? No cotidiano, quais atitudes ou ações evolutivas vem aplicando para ampliar o percentual de acertos pessoais? Na bibliografia específica, ele traz 4 fontes bibliográficas. E na mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos vontade, lucidez, intenção, megafoco, acuidade, paciência, disciplina, qualificação, autocorreção, autopesquisa, heteroperdão, autoatilamento, autochecagem, autoorganização, neoabordagens, ortopensenidade, autocosmoeticidade, autodiscernimentologia, holomaturologia e autopriorologia. Questionamentos?
Agora, antes dos questionamentos, seria bom você dar uma contextualização da sua motivação para escrever esse verbete. Tá. Bom, meu histórico, assim, como você ao longo da vida humana, você vai recuperando aos poucos os cons, as unidades de lucidez, então no período inicial da vida, geralmente você tende a errar mais do que acertar. E nos últimos 2 ou quase 3 anos, eu venho percebendo que eu estou acertando mais do que errando em relação aos anos anteriores. E isso me chamou a atenção porque eu vi que esse exercício do acerto, o fato de estar conseguindo acertar mais do que errar, estava me proporcionando umas condições muito mais positivas, construtivas, homeostáticas, e aquilo me chamou a atenção, peraí, isso aqui é algo importante para mim. Se eu estava antes acostumado a tanto a errar, e os índices de erro estavam maior, e eu via as consequências daquilo, quanto que atrapalhava, atravancava, e até certo ponto, assim, uma condição masoquista, né, de você vivenciar o erro e repetir, e aquilo ficar naquele sofrimento, e você não alcança, sempre deixa de alcançar algum ganho, alguma conquista, você fica sempre patinando. E esse exercício do acerto eu fui perceber o tanto que estava me ajudando a dar passos adiante, a evoluir, a crescer. E isso, eu falei assim, peraí, eu tenho que estudar mais isso, eu tenho que avaliar mais isso, porque se eu aprender a acertar, seria o máximo. Porque eu aprendi muito a errar, já sei como é que faz isso. Então agora aprender a acertar, como é que funciona isso? O que eu tenho que fazer para aprender a acertar? Não simplesmente só a força de vontade, eu tenho que pensar como isso funciona, de que forma, como é que é isso. Então a partir desse questionamento, assim, se eu escrever esse verbete sobre o acerto, já começa a dar alguns vislumbres de como é que funciona isso. E a partir disso eu vi que é um tema importante, porque é comum, não só no meu caso, mas se vê em outras pessoas, que a maioria tem um índice de erro maior do que acerto. E você vê o estado que causa na pessoa, de melancolia, frustração, autoculpa, e aquilo vira um fardo para a pessoa. Então mostrar para a pessoa que existe outra forma de viver, que ela pode acertar e aquilo é muito positivo. E não é uma coisa tão difícil assim. Eu vi que a sustentação do erro é muito mais difícil. Porque, então, o acerto, a partir do momento que você se foca no acerto e um acerto atrás do outro vem ocorrendo, aquilo causa uma euforia, um bem-estar, uma sensação de produtividade, que eu falo assim, peraí, tá fácil isso. Se eu seguir nesse caminho, eu vou chegar onde eu quero. Então, assim, é por aí que eu vi que valia a pena escrever sobre isso, para ajudar as pessoas a não ficar focado no erro, pensar em um acerto e algo que é viável. Ao verbetógrafo, professor Ricardo. Em Fatologia, página 28, sétima linha. Como sair da situação complicada da relação entre a hipomnésia e a repetição de erros que fatalmente complicará o cotidiano da consciência afetada? Como reverter a hipomnésia reinante? Tá, aqui no caso tem 2 categorias de hipomnésia. Tem hipomnésia intencional, que a pessoa propositalmente esquece o erro que cometeu, para não pensar no assunto, não quer analisar, não quer entrar a fundo do problema, enfrentar. E tem a hipomnésia que não é intencional, que, por exemplo, a falta de recuperação de cons, que é uma hipomnésia causada pelo restringimento consciencial, que aí falta realmente só recuperar cons para a pessoa ter maior consciência dos processos dela, como as coisas funcionam, para ela poder começar a acertar mais. Então, eu vejo que o problema maior aqui é a hipomnésia intencional, eu acho pior, porque isso não é uma coisa tão rara de se ver. Você erra, e aí quando você passa um tempo de novo, aquele mesmo erro você comete de novo. Você sabia que, antes de cometer aquele mesmo erro, quais as fases, as etapas para cometer aquele erro, você sabia quais etapas iam ocorrer. Em vez de você, naqueles momentos, já se preparar, se prevenir, tomar ações para não ir para esse caminho, você deixa, e aí você finge que nada está acontecendo e comete o erro de novo, e aí lembra que errou de novo naquela situação, mas, vamos esquecer, vamos para frente. Aí começa tudo de novo. Então você vê que há algum ganho secundário, né, na manutenção do erro, parece. Há uma autocorrupção que a pessoa tem que... Acho que a palavra melhor é pseudo-ganho, né? Porque ela acha que está ganhando alguma coisa, mas não está ganhando nada, né? Só perdendo.
Patologia, página 28, final da 7ª linha. Poderia explicar a condição da autodesobrigação patológica de corrigir os erros? Essa questão da avaliar assim a realidade da consciência, a consciencialidade dela no dia a dia, ela alimenta muito vícios, manias, ou distorções cognitivas, crenças disfuncionais. Então ela vai entrando naquilo e ela deixa se enganar. Então assim, se eu errei, se eu cometi tais erros hoje, amanhã se tiver repetir de novo, fazer o quê? Eu não estou vendo como mudar essa situação. Eu acho que é difícil acertar, então não sei o que pode ser feito, então vou continuar. Então a pessoa ela cria uma cultura de negligência. Vou deixar como está, não tenho, ela cria como se vivenciar no erro fosse talvez a melhor opção, porque se vou vivenciar o acerto, talvez eu teria que me esforçar mais, eu acho que eu não conseguiria. Então ela vive numa condição, cria uma cultura dentro dela assim, de não ter obrigação de acertar. Então ela costuma viver com os erros e acha que a vida tem que ser assim, não há outra opção. E isso, no caso, realmente é baixa lucidez. A pessoa não está. Se ela tivesse um percentual maior de acertos, ela ia enxergar um mundo diferente do que ela vive. E ela poderia, a partir disso, ver que não. A cultura da negligência, da autodesobrigação, ela tem que ser mudada, ela não vale a pena ser vivida. Então a pessoa ela enxerga que através do acerto, ela vai ter uma qualidade de vida, uma qualidade de automanifestação muito melhor. Então, vale a pena investir e sair dessa condição, não deixar se obrigar a ficar nessa condição de desobrigação e não querer acertar. Então, seria mais por aí. Em parafatologia, página 29, primeira linha. Como podemos mensurar as para-repercussões dos acertos cosmoéticos contínuos que porventura façamos? Aqui eu estava avaliando, um dos itens que eu posso ver aqui é a questão da ampliação do nível de interassistencialidade. Então, se você está acertando mais e você está vendo que o seu alcance de assistencialidade, seu campo assistencial está aumentando, isso mostra que está dando uma repercussão multidimensional. Quer dizer, você está tendo condições, banca, para poder atender o maior número de consciências. O público-alvo que geral você poderia estar, que estava talvez programado você atender um público-alvo interassistencial, você acaba começando a atender. Então você vê que assim que aquilo que como eu vou dizer assim, aquela sua realidade que você vivia antes, ela começa a mudar e começa a aparecer novas variáveis, novos fatores que demonstram que está indo além. Ou seja, aí mostra que está havendo repercussões do extrafísico a ponto de, por exemplo, ampliar o nível de interassistencialidade. Outro exemplo, por exemplo, seria a questão dos elos conscienciais. Quando você está numa condição de índice maior de erro, quais são os tipos de elos? Geralmente são os elos mais patológicos. Então você vai estar ali sempre com guias cegos, talvez aqueles níveis de amparadores mais avançados que poderia ter, você não vai ter. Então você cria elos com consciências que não estão numa condição melhor. A partir do momento que você acerta mais, você cria neo-elos, novos elos. Então você vai ver que uma das repercussões extrafísicas, aqueles amparadores que estão te guiando, que estão te ajudando, são de um nível melhor, superior em relação aos outros, pelo padrão de pensanidade que você verifica nessas consciências. O fato de você também estar criando elos com grupos de consciências ou pessoas também que demonstram que está acima da média da sociedade no sentido de nível de autoevolução consciencial. Então você vai vendo aí que algumas interações entre a dimensão intra e extrafísica vão acontecendo a ponto da sua realidade antes de ser uma realidade mais pobre, menos rica, né? E você vai vendo que ela vai qualificando, que ela vai melhorando e vai surgindo novos parafatos, vamos dizer assim. Então, eu vejo que, por enquanto, eu estou vendo que é por aí. Em numerologia, página 29, segunda linha, poderia exemplificar o acerto oneroso? Neste caso, até quando devemos investir esforços, tempo e até dinheiro em busca desse tipo de acerto antes de desistir? Sim, no caso aí, o sentido da palavra oneroso que eu quis utilizar no sentido de trabalhoso, é aquele acerto que você já não pegando
um pouco mais pesado no assunto, vamos supor que você não é só dessa vida, que aquele tipo de acerto você está tentando imprimir. Então, por exemplo, você talvez ao longo de umas vidas já tinha noção da ideia da especificidade, mas não tinha condição, competência para alcançar e já conquistar essa condição. E aí você então demora algumas vidas para poder conquistar aquele acerto, aquela vitória. Então, aquele acerto oneroso que no sentido evolutivamente, ele vai exigir muito mais esforço da sua consciência para alcançar ele. Então é mais nesse sentido de trabalho, né? Ao verbetógrafo, página 28. Poderia fazer um contraponto com o título do verbete e a estrangeirismologia? E a? Estrangeirismologia. Peraí. Ah, tá. Aqui no caso, assertividade é aquela postura de segurança, decisão e firmeza nas atitudes. Então, se você tem um modus vivendi, onde você prioriza essa segurança, essa decisão, essa firmeza nas atitudes, você tende a acertar mais. Diferente da pessoa que vacila, que ela é receosa, insegura. Então ela vai ver que ela vai criar mais condições ou vai estar mais predisponente ao erro do que ao acerto. Nesse caso não, você tem um modus vivendi, onde você já acorda e fala, eu vou bancar esse dia e vou buscar um índice maior de acerto em relação ao dia anterior, aos anos anteriores, e manter essa postura firme e não se deixar cair, pelo menos o máximo de tempo possível que dá para não deixar cair, para que você, colecione mais acertos do que erros. Então é essa postura que eu acho que ajuda bastante você a acertar. Você, por exemplo, eu não sei, eu estou aprendendo a escrever livro, verbete, o artigo, ou se não, estou aprendendo a melhorar a minha relação com outras pessoas, qual que seja o assunto. Se você ficar naquela condição acatada, não, eu estou pensando, eu vou ficar um pé atrás, talvez eu vou, isso aí não vai ajudar. Então, acordar, não, eu tenho tais questões para ser resolvidas, tais temas, tais áreas, sei onde estou pecando, tendo problema, então vai em frente, bota uma postura mais firme. Entende? Uma coisa acaba alimentando a outra, porque a pessoa tende a acertar mais e ficar mais autoconfiante, né, com mais assertividade, e realmente então, assim, no final da história, assim, não vai servir só para as mulheres, não vai servir para mulheres esse termo, mas os tolhões, né? Então, assim, tem que ser firme mesmo e ter coragem, tem que ser, sabe, e banca o negócio mesmo que vai dar um incômodo, vai criar um desconforto, um estresse, mas no final da história, o resultado vai ser valer a pena. Então, assim, melhor ter essa postura mais firme, mesmo que talvez não seja aquela postura totalmente original, se ela tem um certo percentual de artificialidade, que você está forçando para ter aquela postura, mas é melhor do que você manter aquela postura covarde. Né? Cômoda, né? Sim, porque você vai ver que passa os anos e aí não rende, não aumenta a produtividade, a sua manifestação consciencial mantém medíocre e você é insatisfeito com a sua vida, quer dizer, fica naquela lenga-lenga que a energia que você gastou ali, você poderia ter gasto nessa outra foco, entende? Então eu vejo que é por aí que eu acho que o exercício do acerto tem que começar. Olá, Maria. Boa tarde, professor Ricardo. Eu vou entrar num assunto aqui na página 29, você já falou um pouco aí, que vai ser fácil para a gente entender, sobre as neosinapses. A segunda neosinapse, as neosinapses provenientes da manutenção duradoura, alta incorruptibilidade racional, sem sacrifício. Isso que é legal, né? De uma maneira natural, sem sacrifício. Poderia falar para a gente? Isso aí foi quando eu fui pesquisar sobre exercícios do acerto, aprofundar essa ideia, eu estava percebendo que a vivência do acerto estava demonstrando que a auto-incorruptibilidade não era uma coisa tão dolorida assim. Que quando a primeira vez que eu fui falar, vi essa palavra, essa ideia, eu falei, mas como? Isso é inviável para o meu nível evolutivo agora, não tem condição disso, de assumir um nível de auto-incorruptibilidade. Eu via tanto de problema que eu tinha de nível de autocorrupção, que eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Então eu falei, não tem como isso, gente. É uma palavra, para mim era como se enxergasse a palavra, para mim, como se estivesse sendo um patamar evolutivo acima de mim.
Não significava simplesmente uma condição, uma postura íntima de não querer ser corruptível. Então eu fui ver assim, que quando eu estava vivenciando o exercício do acerto e vendo, peraí, eu estou conseguindo não ter um nível de corruptibilidade que eu tinha antes, e não é uma coisa que eu estou me esforçando tanto assim para dizer, nossa, está difícil ser incorruptível. Por que acontece? Você acorda de manhã, você começa lá aquela postura firme, e você sabe que você tem seus compromissos e tarefas do dia. Então você começa já fazendo sem deixar de cumprir. Então tem exercício físico de manhã, tá, então eu vou. Não vou ceder à minha autocorrupção. Tenho que fazer uma outra tarefa a seguir? Então eu vou. Chega uma atrás do outro, você vai fazendo, o bem-estar que aquilo vai causando, e você fica contente, feliz com os resultados que está tendo aquilo, que naturalmente você não vai querer escolher, ah, não, vou mudar agora, que está ruim essa situação, vou querer ser corrupto agora, eu vou cortar o barato, e vou ceder minha autocorrupção e vou agora afundar de vez. Você não quer, você quer ficar de boa. Então é a mesma coisa que acontece quando você acopla com uma Consex amparadora que está com um padrão de ortopensenidade legal, e você sente aquele padrão e você fala, nossa, eu quero isso para mim. Então quando você está vendo o acerto, você está vendo a comparação da sua manifestação antiga, quando você estava errando mais, e vendo o mal-estar que aquilo era, a canseira que era aquilo, aquele mal-estar, e você vê uma outra situação, então aquilo se torna um sentimento assim de que eu não quero mais jogar isso fora, eu quero continuar vivendo com essa qualidade de vida. Então você começa a abrir mão daqueles valores, daqueles interesses que alimentavam suas autocorrupções. Então é um processo natural de evolução e no sentido de nível de acuidade, lucidez e nível de maturidade. Então é difícil se a pessoa não recupera a cons, não amplia o seu nível de maturidade, como é que ela vai mudar essa condição do nível de corruptibilidade, porque a pessoa muitas vezes assim, eu não vou crescer, não vou amadurecer, não vou acertar, mas eu quero agora cortar minhas autocorrupções. Fica inviável, porque você está querendo, a estratégia que você está utilizando é totalmente ineficaz, ela não vai funcionar. Então o primeiro passo é começar a acertar para vivenciar o bem-estar do exercício do acerto, para te dar condições intraconscienciais para você ver a diferença de uma situação para outra e aí começar a abandonar os valores e os interesses retrógrados, ultrapassados, e aí mudar seu patamar. Eu vejo e que é o que você falou, né? De uma maneira natural, sem sacrifício. E aí vai nesse caminho. É isso que é o mais importante, sim, né? Você não... Porque a ideia da auto-incorruptibilidade com sacrifício é porque a estratégia de abordagem está equivocada. Isso que eu penso que eu percebo mais. Valeu, obrigado. Professor Ricardo, em Fatologia, página 28, terceira linha. O calculismo cosmoético aplicado na cotidianidade, objetivando a vitória do acerto. Poderia comentar, e se possível com exemplos? Desculpa, Pedro, eu perdi aqui. Onde é que você falou? Página 28, terceira linha. Tá. O calculismo cosmoético aplicado na cotidianidade, objetivando a vitória do acerto. Comentar com exemplos, por favor. Tá, então aqui, primeiro o conceito de calculismo cosmoético. Então é aquela condição onde você vai planejar e coordenar ações de um modo estratégico, inteligente, para poder alcançar o objetivo que você quer. Então, no caso aqui, você vai buscar ações, planejar coordenações visando a vitória do acerto. Então, se você sempre tiver ali você tiver o hábito da autopesquisa e você anotar os erros geralmente comuns que você comete, ou aqueles erros reincidentes, você começar a registrar o que acontece dentro da sua realidade de erros e pesquisar, e aprofundar até na questão das causas desses erros. Então você vai enxergar, começar a ter um diagnóstico sobre a sua realidade, que você vai ver, não, peraí, se meus erros são esses, e as causas tendem a ser essas, quais ações, estratégias, soluções eu posso aplicar para tentar corrigir esses erros? Então, a partir daí, você pensa de uma forma estratégica. Então, você acorda de manhã, já com essas informações, já tendo feito essa pesquisa, e peraí, não, naquele erro ali que eu cometo, geralmente antecede tais posturas ou condutas minhas, e eu acabo cedendo e acontece isso, tal e tal. Então, peraí, vou mudar de abordagem. Antes de errar, o que antecede, eu vou começar a, primeiro, não alimentar aquela postura, antes de anteceder o erro, para cortar o mecanismo. E aí, cortou o mecanismo, ver qual é o resultado.
não cometi o erro, mas não necessariamente resolvi a causa que gera o erro, posso ainda rescindir no erro. Então, o que precisa fazer? Está faltando uma reciclagem? Então, o que eu vou fazer? Aquele tema daquele erro, por exemplo, pode ser a questão de, vamos dizer que, sei lá, sociabilidade. A pessoa tem uma falta de traquejo social. Então, ela acaba, devido a essa dificuldade, ela comete erros na relação com as pessoas. Então, ela pode programar uma em relação àquele tema. Então, quais cursos, quais laboratórios, quais ações que eu preciso fazer para começar a superar a corrigir aquele erro e a eliminar as causas que geram aquele erro. Então você começa então a estudar o problema, ter o diagnóstico, aplicar soluções e ter aquela condição do cientista. Aplicou uma solução, não funcionou, então avalia se realmente você aplicou de forma que é correta, pode ser que a sua abordagem estava errada, ou não, se a solução não funcionou, qual realmente outra eu posso tentar? E tenta aquela nova solução para ver se consegue corrigir aquele erro. Então, nesse processo de ensaio-erro, de experiência em relação à sua manifestação, ela tende a você a ir para esse caminho do calculismo e do índice de acerto tender a aumentar. Mas tem que ter essa visão, essa visão mais científica, mais racional, mais lógica, porque lidar com o erro de forma emocional, dramatizada, com autoculpa, fica inviável na questão de lucidez, de entendimento da situação, você querer corrigir. Porque você vai estar com a vista turva, né? Você não vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, tem que ter essa visão mais racional para poder conseguir fazer isso. Em Fatologia, página 28, terceira linha, de baixo para cima. A autoridade moral conquistada pelo exercício do acerto. Poderia comentar? Isso aqui eu vejo que, falando do meu caso, bons anos, desde criança, minha presença, a força presidencial, por exemplo, era bem apagada, eu era bem acanhado e muito tímido e eu não conseguia me expor e etc. Tal. Então, ou seja, já existia o restringimento consciencial próprio de ter vindo para a vida intrafísica. E acaba que a minha forma de lidar com minhas coisas piorava mais a situação. Aí você alimentava o processo de acanhamento, tem até um outro termo lá que o Valdo utiliza, tem a ver com a autocastração também, mas tem um outro lá que Ensimesmamento? Não. Tem autocastração, tem... Fechadismo? Não, não é fechadismo. A pessoa te tolhe. Encolhimento consciencial. Uhum. Que a pessoa, nesse processo de autocastração, encolhimento consciencial, ela vai não se permitindo manifestar, né? Então o que acontece? Ela não se permitindo acertar, ela não vai auxiliar a ter um nível maior de recuperação de consciência. Ela vai ficar estagnada no nível de lucidez dela. Estagnada de lucidez, a manifestação não muda. A manifestação não mudando, ela não vai conseguir empregar os trafores. Então ela fica numa condição que ela para e aí ela vive no modus vivendi dela é mais voltado no erro, na patologia. Então acaba que ela se apaga como consciência. Então a força presencial dela, a autoridade moral dela, não tem como ser vista. Então agora a partir do momento que você faz um movimento contrário de estudo, eu venho perceber nos últimos anos o quanto que eu melhorei na qualidade das minhas energias, na qualidade da minha presença, e o fato de você estar acertando com um índice de acerto maior do que eu, cria uma autoridade porque as pessoas falam, não, olha, o cara está indo bem, está dando exemplo. Então, junto a tudo isso, ajuda muito a ter essa autoridade moral. Agora, em Parafatologia, página 29, segunda linha. Poderia comentar o saldo multiexistencial de acertos evolutivos? Quando eu estava nesse processo de exercício do acerto, eu já tinha tido algumas informações de retrovidas em relação a algumas personalidades e como essas retrovidas elas estavam encadeadas próximas uma das outras, que eu tive conhecimento do século XIV até os dias atuais, deu para ter uma noção das coisas que eu vivenciei e dos meus patamares de manifestação em nível de lucidez. Então dá para ver ali um saldo, esse saldo multiexistencial em relação ao nível de acerto.
Então, se os meus papéis foram esses, minhas manifestações foram essas, dá para ele checar o quanto hoje eu estou diferente daquelas condições minhas anteriores. Então, hoje dá para ver que o meu índice de acerto em relação a outras retrovidas está muito maior. Até algumas vezes, quando eu me questionava, nossa, mas alguns anos atrás, será que eu estou bem? Será que eu estou fazendo realmente o que estava pretendido na minha ProEx? Ou ainda estou em subnível? E aí teve algumas vivências que o amparador falava para mim, você está indo bem. Eu falei, mas como eu estou indo bem? Olha que está faltando fazer isso, fazer aquilo, tal. Mas a visão dele era de lá para cá, e não só do momento agora. Então, pegando as vidas anteriores e as informações que eu vi, não, ele estava certo. Em relação ao meu passado, eu estou bem. Agora, em relação ao futuro, do que eu posso alcançar, é outra história. Mas, assim, esse saldo multiexistencial dá para perceber. Então, e aquela questão, né? O exercício do acerto hoje, nessa vida humana, com as condições que a gente tem hoje, são super favoráveis para isso. Em outras vidas, tinha menos recursos, menos otimizações para você conseguir aplicar essa questão do exercício do acerto. Então, a consciência ela tinha que ter uma força muito maior, uma estofo, uma determinação muito maior do que a gente talvez está tendo hoje. Até tem essa tendência, né? Como as coisas estão muito fáceis, tende até a ficar um pouco mais molenga, né? Que está tudo bom, está tudo otimizado, né? Só que se você realmente aproveitar a situação de hoje e pensar que você pode aumentar seu índice de acerto a um nível assim, talvez assim, um nível de destaque assim em relação a outras vidas, né? É uma oportunidade de ouro, né? Porque se você consegue, que nem aqui no final do VB eu estava colocando, se você coloca o exercício do acerto em prática de um nível avançado, você vai conquistar, que nem eu tinha colocado no final, neopatamares, eu não coloquei aqui, auto-experiências catalisadores, neopatamares de automaturidade e novas conquistas evolutivas pessoais. Então, se eu aproveitar essa oportunidade de hoje, na próxima vida, aquilo que eu estou tendo dificuldade, eu estou errando mais aqui, eu vou estar muito mais preparado e muito mais lúcido, maduro, para poder bancar alguns desafios maiores, e esses errinhos que eu tenho hoje vai ficar bobos, pequenos. Então, assim, é melhor agora aproveitar essa oportunidade que tem agora e fazer esse exercício do acerto em alto nível, para chegar lá na frente você ter uma condição muito melhor, que talvez precisaria de várias vidas para ter isso. Pessoal, eu gostaria de convidar a todos a participarem da campanha de patrocínio do livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Essa campanha está com desconto agora de quase 30%, então a pessoa, em vez de pagar R$ 130 pelo livro, vai pagar R$ 95 e vai justamente receber um exemplar da publicação. Quem tiver interesse, por favor, enviar e-mail para vendas@editares.org ou entrar em contato com Eliana Manfroy, Rosa Nader ou a Roseli Oliveira, a equipe da Enciclosapiens. Queria divulgar também a segunda semana de holotecnologia, que vai começar nessa próxima semana, no dia 30 de outubro, sexta-feira. Então, essa semana da holotecnologia é composta de um curso que vai acontecer no final de semana, sexta, sábado e domingo, dia 30, 31 e 1º. E na semana seguinte, do dia 2 ao dia 6, vão ocorrer várias atividades de qualificação dos holotecários. Então, vale a pena participar. Aqui na sexta-feira vai ter o lançamento da revista Intercâmbio, número 2, o lançamento da revista Holotecnologia, também, número 2. Vai ter lançamento de livro dos professores Kátia Aracaque e João Bonassi, que é Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Esse é da Denise Paro, desculpa. Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos, professora Denise Paro. Professora Kátia e professor João é Cognópolis, um lugar para se viver. E do professor Guilherme Kunz, Manual do Mater Pensene. Então, a partir de sexta-feira, segunda semana da holotecnologia. Dias 6 e 8 de novembro vai ocorrer o curso Imersão em Conscienciometria. É um curso sem pré-requisitos. São 4 epicons que estão aqui na equipe do curso. Professores Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolê e Everaldo Bergonzini. Então, ele vai de sexta a domingo,
E o objetivo do curso é propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo, vivenciar a manifestação pessoal na condição de consciex, ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais, otimizar nosso papel dentro da Max Proex grupal e favorecer a compreensão das prioridades evolutivas pessoais. Então, dias 6 a 8 de novembro. Na semana seguinte, 14 e 15 de novembro, nós vamos ter o 5º encontro de empreendedorismo patrocinado pelo Conselho das ECs, que são as empresas conscienciocêntricas ou conscienciológicas. Então, projeto Empreendedorismo Cognópolis Foz 2035. O preço é R$ 80 e as inscrições podem ocorrer na recepção do CAEC. Seguindo ainda em novembro, no dia 21 de novembro, é um sábado, nós vamos ter o curso Mega Trafor e Seriex pela Consecutivos. A professora será a Daiane Rossa. Os tópicos: traços conscienciais e o contexto existencial, o papel da seriexologia na aquisição dos trafores. Então, dia 21 de novembro, Mega Trafor e Seriex. E, finalmente, aí para o pessoal, principalmente de fora, poder se preparar, no final do ano, nós vamos ter o 11º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. Vai ser dos dias 18 a 20 de dezembro e são várias conferências que vão ocorrer aqui. Começa na sexta-feira, dia 18, vai até domingo, no dia 20, inclusive com um quadro que já tem desde o início dos fóruns, que é a TENEPS no mundo. Eu vou ler aqui as conferências. Dinâmica da para-urbanologia global, os resultados preliminares e metas para o futuro. Quem vai fornecer essa aula vai ser os integrantes do Colégio Invisível da para-urbanologia. O professor Jeffrey Lloyd vai falar de TENEPS e atividades interassistenciais relacionadas à África. Os professores Djalma e Grace vão falar de TENEPS e cosmograma, sincronicidades assistenciais na África do Sul. E a professora Maria Isabel Conceição vai falar de experiência com a TENEPS na Austrália. Então, vale a pena participar desse 11º Fórum da TENEPS. Agora, Ricardo, continuando aqui, em binomiologia, página 29, primeira linha. O binômio racionalidade e ponderação. Poderia dar alguns exemplos, por gentileza? Então, exemplo disso, por exemplo, seria a questão do senso de timing. Você está querendo acertar um determinado item ou área, mas você está muitas vezes forçando a barra, passando assim, forçando um pouco aí a questão. Por exemplo, você quer escrever um livro e você sabe que o livro seria um bom acerto, uma boa conquista, mas você sente que você não está preparado ainda, talvez na questão de cognição, conhecimento, recuperação de cons. Então, mas você insiste. Não, vou direto para o livro, eu tenho condição e tal, e vai, mas você vê que trava, você não consegue desenvolver o livro, as ideias estão muito cruas, está faltando experiência, está faltando maturidade, e você entra em autoassédio com aquilo e você acaba vivenciando um fracasso. E diferente seria se você, com a visão, usando mais a questão da inteligência evolutiva, não, peraí, vou me qualificar primeiro. É a minha forma de pensar. Então, vou fazer um artigo, vou me investir nesses artigos, vou investir nas verbetes, faz uma boa experiência nisso para poder saber, ou pelo menos recuperar de como é que é escrever, quais as dificuldades, quais os desafios que tem ali, qual a diferença entre escrever um verbete e um livro, quer dizer, buscar ter experiências para poder se qualificar para escrever um livro. Então, a partir daí, o que aconteceu? Você usa a racionalidade e a ponderação, no sentido de comedimento, de pensar, não, eu estou com energia, estou com vontade, eu quero fazer o melhor, mas também não seja megalomaníaco de querer abraçar o mundo agora e sem planejamento, sem estratégia. Porque aí você vai para essa condição do fracasso e você vai lidar com tudo isso de uma forma equivocada. Você vai entender que você não tem capacidade para escrever um livro. Não, o seu problema é mais estratégia, é erro de abordagem. E então por aí vale a pena que quando você quer corrigir um erro, tem que avaliar se aquele erro que você quer corrigir, ele é um erro que dá para ser corrigido imediatamente ou não. Tem que passar por algumas etapas para poder conseguir eliminar de vez aquele erro, aquela reincidência daquele erro.
ou aquele acerto que você quer realizar também, que como diz aqui, ele é oneroso, ele é trabalhoso. Então ele é um acerto que não é de curto, médio prazo. Você tem que investir em várias ações, várias frentes paralelas para poder conquistar aquele acerto, por exemplo, a desperdicidade. Então, a partir disso, você tendo essa visão, essa inteligência evolutiva, usando a ponderação, a racionalidade, isso ajuda na questão do índice de acerto, conquistar aquele acerto. Então, pensar nisso, porque só enfatizando não vale a pena. A impulsão da vontade, a força de vontade é muito importante, mas ela tem que ser bem dirigida, bem utilizada, bem empregada. Não deve ser utilizada querendo soltar fogos de artifício de uma forma translocada, jogando energia para todos os cantos, porque eu quero mudar, porque eu quero fazer recim, porque eu quero acertar. Não é por aí. Tem que saber fazer isso com calma e ponderação. Então é mais nesse raciocínio que eu falo. Em Exigências, página 32, poderia comentar os itens? Primeiro, autodomínio, que é o terceiro, por favor. Primeiro, autodomínio? Isso, número 3, página 32. Tá. Então aqui eu cheguei à conclusão seguinte, que se você quer acertar, a primeira exigência é que você tenha um equilíbrio intraconsciencial razoável, ou seja, mínimo. Eu via nos meus anos anteriores que eu não tinha tanta maturidade ou domínio emocional que tem hoje, eu estava bem mais, como diz, dava mais piti do que hoje, era mais destrambelhado meus processos, então acabava que era inviável acertar. Como é que eu ia acertar se aquele processo emocional estava tão desvirtuado? Então eu precisei, muitas vezes, por questão de etapas, não, peraí, eu preciso acertar mais, tá, mas qual que é a causa principal? Problema emocional, quer dizer, muita oscilação emocional, muita labilidade de humor. Peraí, vamos curar isso primeiro, vamos pelo menos amenizar esse processo para poder me dar condições de começar a acertar. Então é por aí que começa. Então não exigir, é óbvio que não dá para exigir da pessoa que ela comece a acertar com nível de domínio emocional alto avançado, mas pelo menos o mínimo, razoável, porque como você nessa condição destrambelhada, não tem como. Então eu acho que é por aí que tem que pensar, mas o mínimo, não exigir o avançado. Número 6, auto-organização. Então, auto-organização é aquela questão assim de você utilizar, você buscar se organizar para que, se você quer alcançar uma meta, quer conquistar a conquista de um acerto, não se deve fazer de uma forma, vamos dizer, você tem que utilizar mais a inteligência evolutiva. Você tem que pensar em, por exemplo, se aquele acerto que eu estou querendo conquistar, ele está baseado em quê? Está baseado muitas vezes em necessidades autoevolutivas. Por exemplo, eu quero alcançar a desperdicidade porque é incômodo você não conseguir estar nessa condição de acalmia íntima, de tranquilidade e desse estado de onde você possa se assistir aos demais sem que você entre em auto-acerto. Então, se eu quero alcançar se eu cheguei à conclusão que isso é uma necessidade autoevolutiva, que eu não quero mais estar nesse estado atual, eu quero chegar no estado da condição da desperdicidade, então eu preciso trilhar um caminho. Nesse trilhar o caminho, então tem que avaliar quais recursos ou instrumentos que eu vou utilizar, quais técnicas evolutivas, que aí tem a ver com o modus vivendi. Então você tem que avaliar o seu passo a passo até lá. Então eu vejo que a questão da auto-organização, né, em relação aos exercícios do acerto, precisa desse processo de planejamento, de coordenação de ações, de usar mais a questão da inteligência evolutiva, porque nem no que se diz respeito ao acerto evolutivo, não é algo simples igual você acertar uma conta de matemática. É complexo, exige várias variáveis que geralmente, na minha intraconsciencialidade, é diferente do outro. Não posso utilizar muitas vezes a mesma fórmula. A minha fórmula de aplicar para poder obter aquele acerto é igual ao do outro. Não vai ser, porque tem variáveis diferentes. Algumas coisas podem ser parecidas, mas nem todas. Então vale a pena pensar que para você aplicar o exercício do acerto, exige que em qualquer área que você queira acertar, exige um mínimo de auto-organização, que é justamente nessas etapas de planejamento, de quais recursos mesmo vou utilizar. Então até uma ideia que eu defendo é a questão, um assunto que eu estou pensando bastante recentemente, que é a questão da agenda racinológica. Então eu estou querendo
alcançar um nível de maturidade, nível de lucidez consciencial. Mas para isso eu preciso passar por recins. Mas como eu vou chegar lá então? Então minha proposta seria fazer uma agenda recinológica onde eu vou lá colocar quais minhas necessidades autoevolutivas. Aí tais. Então, porque nem essa, por exemplo, eu não quero mais, por exemplo, viver o processo da oscilação emocional, não quero só ficar na condição de descagem inconsciente, eu quero viver um nível acima de manifestação a ponto que eu possa assistir outras consciências de uma forma lúcida então aí essa necessidade. Então quais recursos e meios eu vou utilizar? Qual é o cronograma dessa agenda recinológica? Então, em quais períodos eu vou investir em quê? Em quais cursos? Em quais laboratórios? Então, você fazer uma agenda recinológica para alcançar aquela meta, aquele objetivo, e ao conquistá-lo você vai estar obtendo aquele acerto. Então, essa auto-organização, eu vejo que é fundamental para chegar nisso. Ele volta a falar naquilo, não vale a pena só o impulso da vontade, a força de vontade de querer acertar. Tem que saber aprender a acertar. E aprender a acertar, você tem que utilizar a auto-organização. E, por fim, o 9, tenacidade. Então, tenacidade aqui é uma coisa que eu venho percebendo comigo ao longo desses anos, que eu cometi muitos erros e tive umas fases de um índice de erros maior que de acertos. Aquilo causa muita frustração, você fica com a autoestima baixa, chega à conclusão que você não tem potencial para fazer, ou capacidade para fazer algumas coisas. Então você entra num mundo de ilusões, de bobagens, que você acaba se afundando. E nesse processo eu percebi assim que, embora tudo aquilo acontecia e tinha um fracasso, eu pensava, mas eu vou continuar. Eu não vou deixar me afundar, porque assim aí que vem a questão importante, que é o autorrespeito. Você tem que chegar, não dá para chegar num ponto que seu nível de autorrespeito te permita deixar numa condição totalmente para baixo. Que tem até aquele termo que um verbete que o Valdo fala, que a gente chama que a pessoa, a sucumbência. Não chegar ao ponto da sucumbência. Então ter esse nível de autorrespeito para que devido ao meu nível evolutivo, eu tenho esse índice de erros que muitas vezes é natural de se esperar para um determinado nível evolutivo, mas eu posso também alcançar um teto máximo de nível de acesso ainda nesse nível evolutivo, então vou buscar alcançar. E nesse processo, mesmo que venham os fracassos e decepções, continue, não desista, não permita se chegar à sucumbência. Então daí que vem a questão da tenacidade, que no final da história é autorrespeito. Não se permitir chegar ao ponto de destruir a sua própria consciência. Permitir que você mantenha sempre ali esse nível de autorrespeito que você jamais pode corromper, para você pelo menos seguir em frente. Você pode ser que talvez nessa vida a sua pretensão de chegar até certo, por exemplo, se nessa vida eu tivesse pretensão de 60% de acertos, eu queria alcançar 60%. Mas se eu alcancei 50%, porque eu fui obstinado, que eu fui persistente, por respeitar a minha consciência e não querer me deixar na sucumbência, já é ótimo. Melhor do que talvez em comparação com outras vidas. Então tem que ter essa visão de, ao mesmo tempo realista, mas também assim positiva, pensando numa visão mais ampla, porque você não só porque muitas vezes quando você tem aquele fracasso, você acha que aquilo acabou o mundo e muitas vezes são coisas pequenas. Geralmente os erros que são cometidos, pelo que eu vejo assim avaliando, são erros menores, evolutivamente falando. Só que a pessoa se envolve tanto naqueles erros de criar esse processo de autoassédio, de autoculpa, que ele vira um tamanho, uma escala, que depois, quando a pessoa tiver a lucidez e perceber aquilo ali, ela vai achar que é uma bobagem. Então, acho que é a partir daí que a pessoa tem que pensar assim, enfim, finalizando aqui, que é a questão de relacionar a tenacidade, a determinação com a questão do autorrespeito. Olá? Eu gostaria de perguntar ao Ricardo, parabéns primeiro, né? Sobre as escolhas. Você citou aqui 15 exemplos, né, de opções de escolha. Certo. Eu gostaria que você comentasse a assistência, a automanifestação, o convívio, os deveres, a educação
E a intenção? Tá, vamos por parte. Minha memória aqui, peraí. Automanifestação primeiro, Três né? primeiro, Tá. Tá. Então aqui uma automanifestação, por exemplo, eu olho isso para mim, né? Eu estou em contato com as pessoas e eu vejo que em alguns momentos eu estou fraquejando, assim, eu não estou sendo realmente quem eu sou. Então muitas vezes assim eu evito falar algumas coisas que eu penso, que poderiam ser sido faladas e eu não falo, ou a questão de me expor de uma forma de realmente como eu sou e não expor de uma forma artificial, forçada só para poder agradar quem está do lado. Enfim, de várias formas, você muitas vezes quando vai relacionar com as pessoas, você se olhando, você percebe quando você está fugindo da questão da autenticidade e quando você está mantendo. E a partir disso, esse esforço de ficar lúcido dessas variações de manifestações em relação com as pessoas, e volta a essa questão do autorrespeito, a ideia nossa aqui no intrafísico é manifestar o mais próximo possível de como nós estamos no extrafísico. Então, ou seja, naquele 100% de unidade de lucidez que a gente estava no extrafísico, que é aquela manifestação real, buscar manifestar aqui, porque aquilo é o melhor, aquilo faz bem, aquilo assiste mais as pessoas que estão ao seu redor, aquele padrão. Então, assim, sempre pensar que na hora que sempre que ficar atento nesses desvios, tentar corrigir, porque ao longo do tempo esse nível de autenticidade vai aumentando através das correções. Número 1. Número 1, assistência. Assistência. Então, assistência, eu tive umas fases nos voluntariados que eu tive essa questão de ser retroativo. Ficava acanhado, não queria me posicionar, muitas das vezes assim, não, eu não tinha competência para assumir algumas lideranças, então vou ficar quieto. Ao mesmo tempo, assim, se eu falar alguma coisa aqui, talvez eu vou ter que assumir alguma responsabilidade, talvez eu não queira. E eu via que aquilo ali me causava mal-estar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar um outro lado da história. Depois, quando eu, nos anos anteriores, quando eu fui entrar para voluntariar na Apex, eu vi que eu comecei a querer sair disso. E eu comecei a abrir a minha mente para poder linkar com a Equipex da instituição. E eu fui vendo assim que eles começaram a confiar em mim, começaram a dar aval que eu estava com disponibilidade, com disposição para poder ajudar. E eu fui percebendo que eles estavam cada vez próximos de mim, me dando inspirações para realizar tarefas. E no final da história, depois desses 2 anos, desses 3 anos na Apex, eu consegui materializar GESCONs na instituição e ajudar. Então eu percebi a diferença daquele proatividade, onde você faz parte da equipe extrafísica que está relacionada à instituição, e então você faz parte daquele projeto, daquele trabalho conjunto. E isso é muito mais satisfatório. Então, você se permitir vivenciar essa condição, fazer parte dessa Equipex, pensando que os resultados, mesmo daquelas pequenas tarefas que você vai fazer, a longo prazo vão ser muito úteis, tanto para o pessoal, para o extrafísico, como também para as pessoas, as conscientes. Então vale a pena a pessoa sempre pensar em olhar se essa postura retroativa, vivenciar primeiro a postura proativa para comparar com a retroativa e preferir a proativa, escolher a proativa, que ela vai ver que os benefícios evolutivos vão ser bem maiores. Número 3. A questão do convívio é essa opção, né? Você chega perto das pessoas, você tem a primeira opção. Você quer ficar na defensiva, na postura agressiva, com medo de ser criticado, com medo de ser indagado, questionado sobre alguma coisa, ou você quer chegar tranquilo perto das pessoas, aberto, franco, transparente, e você quer se disponibilizar a ter uma relação melhor ali, e chegar ao ponto também assim de, não, a pessoa eu tenho minhas imaturidades, minhas dificuldades trafares, o outro também está, beleza, vamos respeitar um ao outro, não vamos exigir que ninguém mude nada, vamos só conviver pacificamente aqui, tendo essa diplomacia. Então você tem essa opção no dia a dia de escolher. E por aí eu vejo assim que a partir do momento que você escolhe essa opção de viver de forma pacífica, você vai vendo que você vai desenvolvendo a questão da compreensividade. Que antes que você dava preferência ou alimentava mais a intolerância, depois você vai vendo que você vai desenvolvendo vai tendo uma maior desenvoltura na prática do pacifismo, na prática da compreensibilidade, na prática da questão do respeito.
Então aí eu vejo que é o caminho que, mesmo a pessoa comparando também, ela vai ver que é um caminho melhor, mais agradável. Deveres, né? Então, deveres também é aquela questão, né? Você tem todos os dias a opção de cumprir ou não as suas tarefas. E a pessoa, quando não deixa de cumprir, aí ela falta aquela questão de senso de para-dever. Ou seja, ela está, aquilo que ela acordou, se comprometeu no extrafísico antes de ressomar na vida intrafísica, de que ia ajudar em determinadas tarefas, ela simplesmente está ignorando, está banalizando, e não tem a desculpa porque eu não me lembro, por isso que eu não vou fazer. É a questão de senso para dever. Se você se comprometeu a fazer as tarefas, mesmo que você não saiba quais são, todas aquelas tarefas evolutivas, positivas, existenciais que aparecerem à sua frente, ajude, faça. Depende se é da sua proex ou não. Você vai estar fazendo parte da mini peça, como mini peça. Então, optar entre você assumir, ter esse senso para dever, ou ignorar isso, então vale a pena pensar. Porque no final da história, o pior disso é você... Pensa em você no extrafísico, todo feliz, animado, eufórico, pensando nas possibilidades dessa vida intrafísica e dos desafios que você teria, e contente e otimista e positivo de que no final eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E você está aqui agora com essa postura retranquista de não querer ajudar, marasmo, toda aquela situação. Então imagina nisso, faz essa questão, essa reflexão para avaliar se vale a pena optar em não cumprir. Próxima é a educação. Número 6. Então a educação tem a ver também com a questão da passividade, né? E essa aqui tem a ver com a questão da etiqueta, né? Então no dia a dia você tem que saber aplicar algumas regras de etiqueta para poder conviver com os outros, né? E essa questão da etiqueta entra a civilidade, onde você tem que saber a hora que você vai se manifestar ali, a hora que você não vai, a hora que você tem que dar uma posição mais enérgica, a hora não, a hora que tem que ser franco e a hora que essa franqueza foi desmedida. Então você tem que sempre avaliar ali até que ponto você vai se manifestar ou se manter mais acanhado, ou mais em silêncio. Você tem que sempre avaliar. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo assim de utilizar nesse processo a questão da diplomacia, né? Porque você fazendo esse trabalho com a questão da etiqueta, das regras de convivência, você está buscando a aplicação da paradiplomacia. E a 11ª, né? Intenção? E por fim, a intenção? Intenção? A intenção, tá. Bom, é aquilo que a gente sempre conversa aqui na Conscienciologia, né? De buscar nas relações intraconscienciais ao invés de pensar mal dos outros, desejar o melhor, porque no final da história quem ganha mais com isso, embora pareça que não, mas é a própria pessoa. Porque você ficar nesse processo de patropensinidade, pensando naquele sentimento de rejeição dos outros, de antipatia, de acepção, e você querer se esconder, não querer conviver com as pessoas porque não tolera, e etc e tal. Então isso aí não ajuda, você dá manutenção no seu nível de alta assiduidade. E isso não favorece nada, porque você... qual que é a importância, eu vejo, assim, de você desejar o melhor das pessoas? Que é uma hora que você assim, busca realmente fazer parte do grupo evolutivo. De você não querer excluir ou fazer acepção de ninguém. De você... E tentar realmente assim ver, não, se a pessoa naquele momento, o nível de manifestação dela é esse, porque é o que ela pode no momento, é preciso aceitar, não dá para brigar contra isso. Então é melhor desejar o melhor para a pessoa e esperar que a situação melhore, mude, do que querer brigar com a pessoa, com as situações e querer implantar as coisas do jeito que você acha que é o melhor. Professor Ricardo, em Pensinologia, página 28, final da 6ª linha. Poderia discorrer sobre o exercício da autopensinização cosmoeticamente incorrupta? Está na Pensinologia, né? Isso, tá. Final da 6ª linha. Tá. Então aqui tem a ver com a questão da incorruptibilidade, né? De você... quando ao mesmo tempo que você está aprendendo a exercitar o acerto,
você vai vendo que a autoincorruptibilidade é totalmente associada à questão do acerto. É inviável você manter um nível de corruptibilidade alto querendo acertar. Então, nesse processo, você, ao mesmo tempo que aprende como acertar, você aprende a como ser incorruptível. Porque você vai vendo que antes você já sabia como errar. Está craque nisso, inclusive reicide para poder ter certeza o quanto que já aprendeu. E na questão da incorruptibilidade, você já mais ou menos sabe como funcionam as suas tendências. Você vai, tem umas posições anteriores, alimenta aquilo, tem seus valores, seus interesses equivocados, e você vai dando corda para aquilo, tem as manias, os vícios, e você vai sustentando aquele processo. Então, mais ou menos, você já entende como funciona a corrupção. Agora, a incorruptibilidade, quando você vai exercitando o acerto, você vai perceber, não, peraí, agora eu estou entendendo como é que esse modus operandi da incorruptibilidade. Eu vejo que não é algo assim tão inviável, tão difícil, porque se eu tomo tais e tais atitudes, repercute em tal situações, eu vejo que acaba que eu, aos poucos, vou sendo cada vez mais incorruptível. E esse incorruptível, porque as suas autoconvicções, que antes eram tais, começam a serem outras. E essas outras começam a bancar, sustentar a sua incorruptibilidade. Então, se antes você era corruptível em determinada área, assunto, e via os prejuízos que aquilo dava para você, até para outras consciências, e você chegou num ponto que cansou daquilo, aquilo saturou, então você começa, a partir dali, fazer uma transição do modo como você enxerga as coisas, do modo como das suas convicções que você tinha antes. Então, como você começa a ver que nessa mudança de forma de pensar, de sentir, e reflete na questão das convicções, você mais não chancela, não apoia mais aquelas condutas anteriores, pelo fato de ter saturado dos prejuízos que são causados. E, por outro lado, você ali, com as convicções novas, melhores, mais evoluídas, mais sadias, você vai vendo assim como, através daquelas autoconvicções, vai ajudando a manter a incorruptibilidade. Então, assim, no final da história, você, exercitando o acerto, vivenciando o exercício do acerto, os benefícios disso, mudando as suas autoconvicções, mudando os interesses, seus valores, você vai sustentando a autoincorruptibilidade. Uma coisa atrai a outra. Em Fatologia, página 28, segunda linha. Poderia citar sua experiência relacionada ao emprego de estratégias para a neutralização de erros ou dos erros? Sim, e aquilo que eu estava dizendo, né? Vale a pena assim, a pessoa estudar, pesquisar os próprios erros de uma forma desdramatizada, sem autoculpa. Para quê? De uma forma prática e sem mais racional. Para que ela avalie quais as causas. Porque muitas das vezes, na reincidência dos erros, há erro de abordagem. A pessoa muitas vezes está insistindo em aplicar as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Então vale a pena pensar que aquela forma de lidar com aquele problema está equivocado e por isso não está gerando resultado, por isso não está gerando acerto. Então vale a pena estudar o erro para identificar as causas, fazer autodiagnóstico, que não precisa ser uma coisa avançada, complexa, pode ser uma coisa mais básica, superficial, para ela começar. Aí ela faz experimentos para poder ver quais soluções e estratégias podem mudar aquela situação para ela começar a acertar. Se não funcionou, tenta outras. Se não funcionou essa, tenta outras, até você ver que alguma dá resultado e você começa a acertar naquele item. E para de reincidir nos erros. Tem a ver com isso também, em Fatologia, página 28, terceira linha de baixo para cima. Gostaria que exemplificasse o emprego rotineiro de atitudes evolutivas pró-acertos. Emprego rotineiro... De atitudes evolutivas pró-acertos. Terceira linha de baixo para cima. Tá, beleza. Então, por exemplo, o fato de você acordar... Um exemplo de atitude evolutiva pró-acertos. Você acordar de manhã e mesmo sabendo quanto é desafiador você buscar aplicar, cumprir as suas tarefas, suas obrigações e ao mesmo tempo não ceder às autocorrupções, você sabe do desafio que é isso diário, você todos os dias acordar com uma razoável força de vontade para insistir, para não sucumbir. Então sempre começar de manhã com essa tendência mais positiva, mais
O que ajuda nisso? A questão da autoconvicção. Se já saturou, cansou da vida como você está levando, que o índice de acerto está maior, as patologias estão predominando, então você bota na sua cabeça de que não, peraí, chega então todos os dias, mesmo que eu não consiga ter êxito no final do dia, eu vou insistir em acertar. Então, é que nem o Walter coloca aqui na ortopensatologia, a cada segundo, a cada milímetro, a cada mini pensene devemos viver comprometidos com o acerto. Então muda essa cultura de viver comprometido com o erro e acorda querendo comprometido com o acerto. Então é a questão de uma postura intraconsciencial, de uma decisão. E vai ter oscilações, hora você vai estar menos forte, hora você vai estar mais fraco em relação a isso? Pode. Mas o objetivo é você sustentar isso o máximo possível até que você consiga, a médio e longo prazo, mudar o seu nível de automanifestação. Então não é um processo que deve ser pensado a curto prazo. Então, a partir disso, uma atitude é essa. Outra é a questão assim, de você ser pragmático. Porque muitas vezes a pessoa que está vivenciando problemas e ela está errando, ela fica na filosofia do negócio de ficar pensando o que está acontecendo com a minha vida, o que eu vou fazer, e fica aquela ruminação mental onde não chega a lugar nenhum. Então, seja pragmático, sabe que tem um problema, sabe que tem um erro, tente tomar uma atitude para ver se conserta. Se não deu, tente outro. Quer dizer, seja prático para tentar corrigir esses erros, não ficar passando anos e anos e anos ruminando esses problemas, que não vai adiantar nada, você não está sendo prático. Então, a questão da pragmaticidade, da resolutividade, ajuda a pessoa de vez a querer se enfrentar. Vou sentir incômodo, vai ter estresse, não vai ser totalmente agradável, mas ao longo do tempo os ganhos, os benefícios que vão sendo obtidos vão compensar esse momento inicial de desconforto. Então, exemplo disso é o caso, por exemplo, da escrita. Seja um artigo, verbete ou livro, você vai começar, no início, na minha experiência, é desconfortável. Porque você até entender o que você vai fazer no livro, quais capítulos você vai inserir, quais conteúdos você quer falar, quais as fontes de referência, as experiências que você quer inserir, tudo isso é novidade, você não sabe ainda, não tem clareza. Então é aquele gargalo inicial chato, incômodo. Então tem que a pessoa, ela, quando vai pensar em o exercício do acerto, ela tem que acostumar com desconforto. Não tem como ter o exercício do acerto sem desconforto, vai ter desconforto, e é natural, e tem que se esperar isso. Ao longo prazo que você vai obtendo experiências, ganhos, que vão te trazendo euforia, bem-estar e vão compensando esses desconfortos que são necessários. Só um aviso aqui, o livro 500 verbetógrafos que a gente falou anteriormente já pode ser comprado pelo Shopcons. É R$ 95,00 até o dia 21 de novembro de 2015, tá certo? Lembrando, 500 verbetógrafos, R$ 95,00 até o dia 21 de novembro pelo Shopcons. www.shopcons.com.br. Okay? Pela Epígrafe também, quem é de Foz do Iguaçu. Quer falar, Bruno? Oi, Ricardo, parabéns aí por mais um verbete. A minha pergunta é um pouquinho sobre os erros, né? É que, geralmente, assim, você falou que a maioria dos erros são erros relevantemente simples ou, enfim, não são coisas graves. Mas, assim, partindo do pressuposto que nós temos vários valores, né? Valores cosmoéticos, homeostáticos e valores não tão, assim, bonzinhos. E, às vezes, nesse processo de ressoma, com baixa lucidez, a gente escolhe, a gente sabe o que é certo, tem um valor homeostático, só que ele é mais difícil de manter, essa autoincorruptibilidade. E você acaba indo por instintividades ou por valores que não são tão cosmoéticos assim. A minha pergunta é assim, quando você faz um erro que ele é grave, ele é sério, e a maioria das pessoas, a gente vê que elas tendem a ficar na culpa, né? Que a culpa é até um mecanismo bom, num primeiro sentido, que a pessoa fez um erro e aquilo é grave. Então, a pessoa entendeu que aquele erro não deve ser repetido. A minha pergunta é assim, quando a pessoa está superando essa culpa, você pode comentar um pouco entre esse binômio, entre ficar na culpa, ficar se culpando, aquele negócio, remoendo, tentando achar a causa do erro, e
também existe uma tendência de a pessoa não visitar mais aquilo, ou então cair na negligência, né? Ah, aquele erro não foi nada. E meio que, não sei se incentivar aquilo, mas sabe essa relação entre ficar remoendo o erro, culpando, sabendo que aquilo é realmente ruim, mas, por outro lado, a pessoa também já banaliza. Que não aconteceu. Acha que aquele erro não foi nada, vê outras pessoas fazendo aquilo e passa a mão na cabeça, sei lá. Comenta um pouco o que você vê entre si. Porque se manter na culpa seria não seria um acerto, né? Seria um erro. Por outro lado, banalizar também. Então, o que a pessoa faz quando ela está nesse meio aí? Não sei se você falou isso, mas assim, a autoculpa para mim já é um erro. Porque Sempre. é autoassédio. Já está permitindo instalar o autoassédio. Isso já perde com isso, porque a postura melhor seria entender o erro, estudar o erro para poder achar a solução para mudar a situação, que é uma forma mais evolutiva, mais positiva, construtiva de lidar com isso. Mas, se a pessoa ainda está nesse processo de autoculpa, de certa forma ainda há autovitimização. Então, ou seja, a pessoa ainda se permite entrar na ladainha das coisas dela para não ter que de vez se enfrentar e de uma forma mais, vamos dizer assim, mais incisiva, né? Então, por exemplo, disso é essa questão. Você tem sua energia. Você tem como investir ela em práticas mais evoluídas, mais avançadas ou não. Então, o fato de você decidir que quer manter a autoculpa, quer manter a autovitimização, você está jogando fora a sua energia. Então, assim, racionalmente, o certo seria, vou investir essas energias para poder aplicar estratégias, soluções. Então, a pessoa ser proativa. Não, quais cursos que eu preciso fazer para que eu consiga ter mais conhecimento sobre o problema? Quais recursos, instrumentos que eu posso utilizar, por exemplo, a consciencioterapia, a conscienciometria, laboratórios, o que eu posso utilizar para tentar começar a ver soluções para o problema? Então, enfim, eu acho que tem que ver por aí assim, o quanto que a pessoa está jogando fora as energias dela, os esforços dela, para simplesmente manter ela naquela ladainha, naquele mundo ilusório que ela muitas vezes acredita, porque assim, eu estava estudando para fazer um dicionário lá que estava mexendo. Eu estava estudando bastante sobre erro, engano e omissão, e é muito difícil você chegar, no estudo que você faz sobre errologia, de você se apontar algo que não seja um erro. Porque assim, os mínimos erros que muitas vezes você acha que não é um erro, eu, por exemplo, não sabia que poderia ser considerado um erro, é um erro. Então, o fato de você, por exemplo, encontrar com uma pessoa e fazer careta, já é um erro. Porque você já não está sendo coerente, você está tentando usar ainda máscaras, artifícios para poder ter aquela relação com aquela pessoa. Então, o universo da eologia é bem grande e se a pessoa quer alcançar estágios evolutivos maiores, patamares de automanifestação maiores, ela tem que pensar que ela tem que jogar toda a energia dela, que nem o Val tinha colocado aqui no início, comprometido com o acerto. Então, é diferente de você viver numa cultura da errologia, que a cultura da errologia não é necessariamente só errar. É a pessoa viver, a forma de viver, de pensar dela, ela vive baseada em erros e patologias. Então, o tempo todo ela só está pensando em erro, em frustração, em fracasso. Às vezes ela não consegue ainda enxergar esse mundo que existe do acerto, que é não só no aspecto prático, mas no aspecto de entendimento do que é o acerto, de aprender a acertar. Então, eu vejo que aí o mecanismo da pessoa jogue todas as suas energias, todas as suas autoconvicções, valores, interesses, para o exercício do acerto. E toda hora que você começar com bobageira de pensar em erro e ruminar em autoculpa, corta, porque não vai levar a lugar nenhum. Quantas das vezes, quando se faz isso, você fica meses e até anos nessa ladainha? A perda de tempo que é. Então, investir todos os esforços possíveis para... Como é que é isso? A acertologia. Como é que é essa especialidade? O que existe na acertologia? Vamos estudar mais sobre isso. Estudando mais sobre isso, vendo mais o universo, começar a mudar seu mundo de evidência. Quer dizer, ver um mundo diferente da questão da errologia. Vendo a acertologia, vamos aprender a acertar, que é o enfoque principal que eu vejo do estudo dos acertos. Como acertar? Como é que aprende a fazer isso?
já que você já vive, já sabe bastante como errar. Então, mudar o enfoque, o megafoco, a partir daí você vai canalizar mais suas energias, vão convergir mais, e aí o seu universo, que antes estava muito cheio de onismo, auto-enganos, ilusões, vai para um universo mais realista, mais prático, mais resolutivo. Tá, então só para ver se eu entendi, é assim, que às vezes também tem erros que a pessoa não tem... Tá, a pessoa entendeu que errou, mas ela não pode fazer ações práticas para corrigir aquela situação. Imediatamente ou exatamente a mesma situação, né? Então, o que você está falando é assim, investir em acertos, independente se for para corrigir aquele erro específico ou não, que a gente também poderia dizer investir em fazer assistência, investir nos trafores. Isso é um acerto, né? Isso não é banalizar aquele erro, por exemplo. Certo? Acho que é por aí mesmo. Obrigada. Quando vier o momento, você vai poder voltar naquele assunto especificamente e poder tem momentos retomar, de revisitar aquele erro e tem momentos que... E esse distanciamento, ele é bom, né? Fisiológico, né? terapêutico. Pode? Oi, Ricardo. Parabéns pelo verbete. Na página 32, o item 46, retidão. O acerto na auto-organização pensênica. Eu queria que você, se possível, dá algumas dicas para quem está tentando arrumar, ter uma ortopensenidade, ter uma auto-organização pensênica. O que a gente poderia fazer? O que eu poderia fazer? Sim. Uma coisa que está me ajudando até chegar... Porque eu vejo assim, que quando você está envolvido com acerto, você naturalmente começa a vivenciar mais essa condição da retinalidade autopensênica, que é a questão da retidão, né? E eu percebo o seguinte, que se você está com... Que eu vejo assim, que uma forma que eu penso é o seguinte, que os pensenes... Como é que eu vou te explicar isso? Que, por exemplo, assim, eu acordo de manhã e não estou interessado em fazer nada. Quero ficar ocioso, não estou interessado em ser produtivo, ou fazer qualquer movimento que seja mais pró-evolutivo. Se você já tem essa postura inicial, como fosse uma anteposição, né, uma postura prévia, você já cria uma condição para, no dia, você já ter um padrão de patopensenidade. Então, você já tem uma anteposição prévia que cria isso. O fato de você, de manhã, já buscar alimentar ou incentivar pensenes e que sejam mais pró-evolutivos, e você, como é que você faz para sustentar esses pensenes? Não é só pensando neles, é colocando em prática. Então, o fato de você ter o hábito da escrita é uma forma de você sustentar aquela ortopensenidade. O fato de você estar disponível para ajudar no voluntariado, durante a semana você está se dedicando a algumas atividades do voluntariado, você está se linkando com a Equipex. Então você está se envolvendo com um padrão de energias mais positivo que vai sustentar uma autopensenidade. Então, ou seja, ver quais rotinas, hábitos, posturas no dia a dia que você podem fazer para sustentar a sua ortopensenidade. Porque eu vejo que a ortopensenidade, ela começa de uma anteposição, de uma posição prévia, e depois da sustentação dela através de rotinas, de hábitos. Porque se a pessoa, ela começa ela tem anteposição, não, eu quero uma posição prévia a favor da ortopensenidade. Mas no dia a dia dela não tem nenhuma rotina que ajude a sustentar isso, só pela força de vontade eu vou querer sustentar, para o nosso nível evolutivo eu acho difícil. E a pensenidade tem um N da prática, né, que é o que você está falando, realmente ajuda, né? Atitude. Eu vou te pedir para ser um pouquinho mais sintético, que a gente tem muita pergunta que o povo está interessado em acertar mais. Em tecnologia, página 29, primeira linha. Como funciona a técnica de manutenção da autolucidez? Volta nesse assunto que eu tinha falado agora, são as rotinas, os hábitos. Para poder você manter a autolucidez e ela não crescendo, é preciso ter bons hábitos. Então, no dia a dia, a prática da escrita, a prática da questão da própria TENEPS, a prática da questão da interassistencialidade. Então, você vai buscar aplicar várias práticas como rotina, como hábitos, que sejam evolutivos, pró-evolutivos. Então, a partir disso,
você ao mesmo tempo que mantém aquela sua lucidez que você alcançou até o momento, você dá oportunidade para ampliar aquela lucidez. E não dá abertura para a patopensenidade, né? Uma Isso. coisa tem a ver com a outra. Polinomiologia, página 29, terceira linha. Pode detalhar o polinômio autopesquisa dos equívocos, autoesclarecimento retificador, medidas profiláticas ao erro e autochecagem periódica do índice de acertos? Então essa era a ideia que eu estava falando, que tem a ver com o calculismo cosmoético aplicado aos exercícios do acerto. Que você faz a autopesquisa dos equívocos, né? Você vai buscar a origem, as causas dos erros. Então você pode utilizar isso, a conscienciometria, a consciencioterapia, vários outros recursos. A partir daí você se esclarece e tende a ir pelo caminho aquele autoesclarecimento retificador, no sentido de você como é que fala? Esqueci agora a palavra, retificador. Vai melhorar, né? Que vai alinhar. Retificador, no sentido de melhoria, de correção. Então, aquele autoesclarecimento, ele vai, o fato de ele te dar um diagnóstico, ele já vai te dar indícios de quais caminhos para poder corrigir aquele equívoco. Aí você, a partir disso, fazendo essas correções, e você já sabendo como é que funciona o mecanismo daquele erro, você pode já implantar medidas profiláticas. Quais atitudes você vai evitar para não reincidir naquele erro. E aí, ao mesmo tempo, nesse processo, você fazer o monitoramento. A questão da autovigilância. Você sempre está olhando a sua manifestação para saber se você está mantendo aquela linha daquele índice de acerto e crescente, ou se você ainda tende a manter um índice maior de erros, está patinando e que tem que rever essa situação. Okay. Professor Ricardo, página 32, no tópico exigências. Gostaria que comentasse alguns itens. Primeiro, número 4, autolucidez. A manutenção de hábitos ou rotinas úteis e produtivas capazes de conservar a autolucidez crescente e conduzir aos acertos. Então, volta de novo para aquele assunto. São os hábitos que são favoráveis a manter seu padrão de autopersenidade. Então, avaliar no seu dia a dia quais hábitos você possui e ele faz um paralelo. Quais hábitos tendem a te induzir um padrão de patopensenidade e quais hábitos induzem ao padrão de ortopensenidade. Então, por exemplo, antigamente jogava videogame, jogos violentos. Eu via que dali, fui caindo a ficha aos poucos, e aquilo ali acabava atraindo um padrão de patopensenidade. Então, para mim, se eu quero seguir à frente, quero ampliar meu nível de lucidez, embora eu tenha meus links com a questão do militarismo, eu não quero manter isso. Então, tem que cortar aquele hábito. Então, a pessoa tem que avaliar quais hábitos ela tem que não ajudam na manutenção da hiperacuidade ou nessa questão da evolução da hiperacuidade. E aí ela vê aqueles hábitos que ela não tem ainda, implantar. Então, se ela não sabe ainda como escrever, faz uns cursos, faz curso de bibliografia. Mas ela procura quais os recursos que ela pode ter para ela aprender a incluir novos hábitos que vão favorecer ela a manter a autolucidez crescente. O 7º, paciência. Ampliação progressiva e gradual da taxa de acertos pessoais enquanto consequência da prática diária de ações cosmoéticas, seguindo o princípio do devagar e sempre. Esse é o mais sério, é o princípio de devagar e sempre, porque eu, por exemplo, tinha um comportamento de ser muito imediatista. Eu queria algo, conquistasse algo e tinha que ser para hoje, para amanhã no máximo. E trabalhar com a consciência, com a complexidade que ela todas as variáveis, esperando que já obtenha resultados para amanhã, realmente é frustração agendada, né? Então, assim, vale a pena você pensar que em qualquer empreendimento, seja na relação, no desenvolvimento da própria consciência, ou na relação até no caso de uma dupla evolutiva, é um empreendimento a longo prazo. Então, não adianta forçar a barra. Use a inteligência evolutiva para ver todas as etapas que você precisa fazer para chegar a alcançar aquela meta, aquele objetivo. E não buscar cortar as etapas e querer pular etapas para chegar lá. E o último, vontade. A impulsão da vontade é imprescindível para combater os autoequívocos ou autoenganos e ampliar o índice de acertos evolutivos. Aí é aquela comparação. Todos os dias você acorda, erra e repete o erro nos dias seguintes. Você está tendo muita vontade de errar. Inverte essa vontade para acertar. Usa essa vontade para acertar.
Você está cedendo à questão da corruptibilidade, porque você acredita que, de alguma forma, você está tendo algum pseudo-ganho em relação àquilo, e você está mantendo aquela vontade de se permitir ceder à corrupção. Inverte isso. Joga energia para essa vontade ser canalizada para acertar e não para errar. Professor Ricardo, em Antonimologia, página 28. Poderia aprofundar os itens 4 e 5, autoperdoabilidade ao erro e autonegligência na correção do erro. Antonimologia, primeira página. Espera aí. Aqui. Então, antagonismo... Não, antônimo. Antônimo. Primeira página. Página 28, os números 4 e 5. Ah, entendi. Autoperdoabilidade e tal. Isso. Então, aqui no caso, as duas têm a ver com a questão da autocorruptibilidade. Então, você erra e tem aquela complacência. Não, eu errei, mas eu vou me perdoar, o erro é humano, vamos seguir a vida, aquela lenga-lenga toda, e a pessoa continua assim. E aí ela entra nessa questão da negligência. Ela não vê a seriedade que é de você se perdoar os seus próprios erros. Porque perdoar o erro dos outros, beleza, está ótimo. Agora, perdoar a si mesmo, eu acho que não é o caminho. Você tem que compreender a sua forma de funcionar e tentar analisar para achar as melhores formas de lidar consigo mesmo. Mas perdoar é, infelizmente, a tendência do perdão ao próprio erro é a questão da negligência, que você vai se permitir errar novamente. Então, vale a pena aí a pessoa pensar e ter uma postura mais firme consigo mesmo, de você ver. Se lembra de quando você errou e você errou de novo e errou de novo naquele mesmo ponto e os prejuízos que deram? Você quer continuar assim? Vale a pena se perdoar, continuar se perdoando e ser negligente? Então, ou você prefere viver uma qualidade de vida melhor, ter um nível de manifestação mais próximo da sua condição, da sua realidade extrafísica, então mudar a situação. Todo dia que a gente vem fazendo isso há muitas vidas, né? Passando a mão na própria cabeça. Né? Então, realmente está na hora de dar um basta. Álver Betógrafo em Polinomiologia, página 29, primeira linha. Poderia expandir o polinômio autoatilamento, automemória, autodiscernimento, acerto evolutivo? Tá, aqui é o seguinte, a partir do momento que você vai investindo na recuperação de cons, nas unidades de lucidez, para que você recuperar o máximo possível de unidades de lucidez que você manifestava no extrafísico, no período intermissivo, com isso você vai ter um acesso cada vez maior à sua oula memória. Então, acessando mais a sua memória, você vai ter uma visão macro da sua evolução. Você vai poder enxergar, a partir de algumas retrovidas, e comparar com agora, a ponto de ver qual que era o seu padrão de erros, quais os acertos que você tinha, fazer uma cotejo, e a partir daí você se situar nessa realidade atual, para que você, tendo essa visão maior, compreenda mais a sua realidade e vá mais em cima do lance de saber onde é que tem que mexer. E a partir daí, tendo um nível de lucidez maior, acessando mais a aula memória, você vai ter um nível maior de autodiscernimento, ou seja, você vai ter predileção pelas escolhas mais corretas e não pelas erradas. E o acerto vai, consequentemente, resultar no acerto evolutivo. Uma coisa que eu vejo aí nisso também é que chega um momento em que a gente já não erra tanto e a gente começa a ficar interessado naquele acerto maior, né? Tem vários acertos possíveis e aí a gente quer ver aquele que vai render mais ou aquele que tem mais a ver com a nossa responsabilidade holokármica, com o processo de série X. Então tudo caminha para essa condição cada vez mais, e o discernimento é que é a base disso, para saber o que é o melhor, do menos assim, bom, entendeu? Até chegar no erro, tem um degradê grande, né? Professor Ricardo, em Ortopensenologia, página 28, poderia comentar o item 2, errologia? Então, a proposta aqui que o Valdo coloca é que nós, em minha interpretação, nós aprendemos a vivenciar com os erros. Vivemos acomodados, conformados com os erros, mas esquecemos que podemos aprender a vivenciar os acertos. E a partir disso, como é que você aprende a vivenciar os acertos? Estudando os próprios erros, que aí você tem que fazer a pesquisa das próprias patologias. Então, a partir desse momento que você começa a sair do enfoque de vivenciar
os erros, querendo agora já vivenciar os acertos, e para isso precisa pesquisar esses erros, quando você descobre a causa de um erro, você descobre a causa dos demais erros. Pode ter uma vinculação, uma associação. Então, a partir do momento que muitas vezes, que nem o Walter coloca, identificamos, quando se descobre um erro, entende os demais erros reverberantes, e aí identificando a prole dos erros adjuntos. Então, isso é uma coisa muito positiva, porque acaba promovendo a questão da catálise. Porque se você, comparando, por exemplo, alguns anos que você fica mantendo alguns erros, e você decide pesquisar eles e identificar as causas, num período até de médio prazo, de 2 a 3 anos, você pode fazer uma reciclagem de um nível que a questão da catálise, você comparando sua manifestação antes com hoje, você vai ver que o salto foi grande. Página 29, em sinergismologia, segunda linha, final da segunda linha. O sinergismo autocriticidade, autossinceridade. Poderia comentar? Tá aqui. Final da segunda linha. Tá. Então aqui tem a relação com esse processo, assim, da forma de você lidar consigo mesmo. Se você está querendo mudar a sua situação e vivenciar mais a questão do exercício do acerto, há preciso essa questão da relação com você mesmo melhorar, ser mais cosmoética. Então um dos pontos é a questão da autocriticidade, você querer enxergar a si mesmo, fazer a avaliação da sua própria consciência, não fugir disso. E a partir disso, tem a questão da sinceridade. Para você enfrentar mais a fundo, avaliar a sua própria consciência, você tem que ter esse abertismo para poder escancarar o processo, de ser transparente, sincero, a ponto de fazer essa conexão com o amparo extrafísico, para, olha, eu estou disponível para mudar, estou aberto, jogo aberto, sem brincadeira, sem ficar com artimanhas, vamos lá, o que tem para resolver? Então eles vão te dar inspirações para que você acerte e elimine aqueles erros que você está reincidindo. Ainda na página 29, em efeitologia, os efeitos da retidão intraconsciencial no âmbito da acertologia. O que é a retidão intraconsciencial? Então a retidão é a questão da integridade, você assim, da probidão, de você não... da mesma forma que você, por exemplo, na vida da Socin, né, você vai conviver com as pessoas e você quer ser honesto, leal, quer ser uma pessoa comprometida, cooperativa, então você está ali disponível para fazer o melhor no trabalho junto com os outros. Aqui inverte a situação no sentido de você fazer isso com você mesmo, de você adquirir essa retidão intraconsciencial, de você buscar respeitar a sua própria consciência, de não se corromper, saber que você é algo valioso, importante, até porque pensa, nós somos, a nossa origem é de milhares e milhares de milhares e milhares de tempos, né? Então nós temos um acervo riquíssimo de trafores, megatrafores, potencialidades, de competências que o fato de você permitir conceder a corruptibilidade, não ter essa retidão, esse autocomprometimento, você está jogando tudo fora. Imagina o quanto de tempo você gastou para conseguir chegar onde você está hoje, o esforço que você fez. Então é lembrar nessa hora da retidão, do compromisso com si mesmo, para não jogar fora essa conquista que foi tida até hoje. Na página 31, tópico 7 da lista de escolhas, poderia comentar sobre as emoções, a opção entre dominar ou ser subjugado pelas emoções doentias. Então aqui, eu mesmo, essa noite passada, foi danada, porque assim, nos últimos anos eu venho melhorando a questão de oscilação de humor, de parte emocional, e aí eu venho reparando que nos últimos anos eu estou melhor, que eu estou mais controlado, que eu sempre costumava, com algum pequeno problema, já perder a estribeira e dar piti. E essas horas a gente fica com vergonha dos amparadores extrafísicos vendo que quando via você lá no intermissivo, aquele cara, pô, legal, competente, manifestação de alto nível, ver um bebê chorão ali é triste, né? E aí até essa noite eu tive uns probleminhas de saúde aí, alguns problemas extrafísicos,
E foi difícil, foi desconfortável, foi desagradável, e fazia muito tempo que eu não tinha isso, de um nível de problema daquele. E foi desconfortável, desagradável, mas fiquei em pé. E não queria repetir, não fui acordar a Tatiana para dar piti e falar que está tudo errado, não liguei para minha família, eu fiquei quieto. Espera passar, beleza. Então, enfim, essas horas é preciso pensar nisso, de pensar, você quer ser um bicho, né, um primata, quer vir que se manifestar como um hominídeo, ou você quer ser aquela consciência daquele teto máximo que você alcançou no extrafísico. Então, avaliar essas horas assim, de que você, se está tendo a oportunidade nessa vida de dar o melhor da sua consciência, aproveite para resgatar esse melhor de si mesmo, e não se permitir se manifestar com um bicho aqui. Na página 31, na listagem dos acertos, comentar o 4, o acerto na evitação de automimeses desnecessárias. Exemplo, pessoal, eu tenho um histórico aí, com base nas minhas retrovidas, que eu me envolvi muito em militarismo. Então, eu tinha uma certa compaixão pela questão do patriotismo e de aplicação de estratégias militares. E aí foi passando, eu vejo que no histórico das retrovidas até hoje, o fato de estar aqui com a Conscienciologia, de estar fazendo todo esse trabalho, e por estar no Brasil, que é um Lopensene que não invoca esse processo, já está ajudando bastante. Então, eu estou tendo a oportunidade de acertar em evitar essa automimese desnecessária, que é o envolvimento com o militarismo. Então, a partir daí você pode ver, né, a partir do momento que você tem, no caso eu estou comparando com retrovidas, mas também tem coisas que você hoje nessa vida que dá para não repetir, tem condições já. Então, você acertar para que não permita essas automimeses desnecessárias. Ricardo, na primeira página, 28 mesmo, ortopensatologia, eu gostaria que você comentasse esses dois itens, do acerto e da errologia. Tá. Então, primeiro aqui é mudar o enfoque, o megafoco, né? Já que você já está tanto tempo vivendo na patologia, assim, pensando muito na questão dos erros, né, autoculpas, fracassos, começar a estudar mais a acertologia para que você entenda que há um outro mundo a ser explorado. E você, então, se comprometer a estudar mais e vivenciar mais a questão do acerto para mudar a sua forma de viver, de lidar com isso. E errologia... É esse do acerto. A cada segundo, a cada milímetro, a cada mini pensene, devemos viver comprometidos com o acerto. É questão então, do megafoco. A vigilância contínua. Então, então assim, você viu, a autopensenidade. partir do momento que você estuda a acertologia e já tem algumas vivências de ver os benefícios de você vivenciar o exercício do acerto, e com meta de ter o exercício do acerto de forma contínua, sem interrupção, sem quebras, você vai ver o quanto que isso evolutivamente é muito positivo. Então você vai colocar isso como megafoco. Então, a partir do momento que você acorda, você sabe que se você se direcionar, converger todos os seus esforços para acertar, e a possibilidade de alcance que aquilo vai dar, de resultados evolutivos, então você se concentra a atenção naquilo como mega prioridade. E é interessante na errologia que você, aqui quando descobre a etiologia de um erro, entende-se os demais erros reverberantes. É interessante o detalhismo do erro, né? E descortinando a nascente, identificamos a prole dos erros adjuntos. Isso, por isso que a gente estava até comentando a conscienciometria, que hoje, eu começando um trabalho na Consciência, eu estou muito interessado em aprender o máximo possível das tecnologias e paratecnologias que tem na conscienciometria, para conseguir mais mexer nesse tipo de trabalho aqui. Professor Ricardo, voltando lá para os acertos, na lista dos acertos, na página 32, 40, Tares. O acerto na identificação autoconsciente. Dedicação autoconsciente. Esclarecimento. Você poderia comentar? Tá. Então aqui é de você, que nem tem a ver com a questão do voluntariado, por exemplo, de você estar buscando implantar várias ações para que você realmente exerça o papel de mini-peça. Então, a partir disso, você se compromete, né, de forma lúcida a se dedicar à tarefa de esclarecimento. Então,
eu hoje aplico tal nível de esclarecimento. Então, meu nível de alcance existencial é X. Então, meu nível de acerto em relação a essa área é tal. Então, eu, além de manter o índice de acerto que eu tenho já nessa área, eu quero ir além. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que criar competências, por exemplo, para chegar à condição de epicentrismo consciencial. Eu tenho que chegar à competência de até aquela escala que o Walter propõe, tem um teleguiado. Então, toda aquela escala, eu tenho que ter competência para gradualmente conquistar aquilo para que eu possa ampliar cada vez mais meu nível de tarefa de crescimento, ou seja, do acerto que eu consegui obter, eu vou obter mega acertos. Que aí o nível de acerto vai ficar cada vez mais nível maior, mais avançado, né? Você parou para refletir quantos acertos você está ajudando a Consciex, fazendo esse verbete, autopesquisa? Sim, sim. Você já parou para pensar Não, isso? Olha quantos sim. verbetógrafos tem aqui hoje. Ali, serexologia. Quer fazer pesquisa sobre aquilo? Vai para lá. Esses dias eu citei a tertúlia da nossa colega lá da Áurea. Não tenho ninguém na família, mas pesquisa, da Laura. Pesquisa. Aqui outra, aqui atrás outro, lá em cima. Então, hoje tem bastante... no meu caso, na minha maneira de pensar, fazer a TARES, quem quer aprender, é ouvir as tertúlias, e isso daí não tem, que nem os acertos. Hoje, quem tiver em dúvida como acertar ou como trabalhar essa linha de acertos e erros, ouvindo a sua tertúlia, é a TARES para valer mesmo, né? E aproveitando, você poderia falar da frase enfática para a gente? Tá. Que é a autoexperiência. Até grifei essa. Então, aqui o mais sério, até voltando à questão da escala evolutiva, até tem aqui, né? Pensando assim, né? Hoje, no meu nível evolutivo, meu teto máximo de manifestação da minha consciência, eu consigo alcançar determinados acertos. Então, eu fico pensando, se você, da mesma forma que tem a questão da consciência contínua, de você não perder a lucidez em qualquer dimensão que você está, e o benefício fora do sério dessa condição, fico pensando no caso desses contínuos acertos. Quer dizer, você, nessa vida, você alcançou um nível de percentual de acerto que, em relação ao seu nível evolutivo, está acima de várias vidas passadas suas. E aí, pensando na escala evolutiva, o quanto ainda você tem de possibilidade de acerto, de mega acertos para alcançar, e o universo que aquilo pode alcançar no sentido de experiências de nível de automaterialidade e nível de conquista. É um negócio fora de sério. Eu tenho uma pequena noção, muito menor, dessa questão do acerto em relação ao meu pessoal, essa vida e tal, mas eu não tenho noção daqui para frente. Como isso pode ser? Porque nesse sentido de quais experiências você pode vivenciar com base nisso, quais níveis de maturidade e conquista. Então é bom pensar nisso, que o erro, ele faz o processo inverso, né? Ele mantém você na questão do autorregressismo, né? Você vai ficar naquela condição mais primativa, primata, e você vai se manifestar um patamar da sua consciência muito aquém, muito subnível. Agora aqui, nesse outro caminho, mais homeostático, o universo de possibilidades, de vivências que você vai ter em relação ao processo da evolução consciencial é inacreditável. Então eu fico imaginando que estudar a certologia, que inevitavelmente você tem que estudar a questão da autodiscernimentologia, é algo assim incrível, de possibilidades. E isso que eu acho que chama a atenção nesse assunto que leva esse aspecto mais homeostático do tema. Ricardo, em vários pontos aí do seu verbete, você fala sobre CPC na definição, né, na codigologia, e também no item acertos, aí na página 31, item 14, CPC, o acerto na vivência cotidiana do Código Pessoal de Cosmoética. Eu queria ver com você como que você elabora, como é que você constrói o CPC. Sim. Não, o primeiro momento é você ver, assim, conforme o nível de lucidez que você está hoje, o que você consegue enxergar dos princípios, dos códigos, dos itens que faz parte do seu Código Pessoal de Cosmoética. Então, você, a partir do momento que você anota, tem os seus registros e coloca ali os seus princípios, suas regras de conduta homeostáticas, que você tem condições hoje já de assumir, aquelas ali já acatar,
já tem condição de assumir, já cata elas para ajudar a vivenciar essa condição de acerto. Aquelas ainda que você ainda não identificou, que são cláusulas ou itens do seu código cosmoético, aguardar para que você, com o tempo, recuperando mais cons, você acesse as informações para ir novamente, em novo momento, acatar também esses códigos para ir para um nível superior de manifestação e de acerto. Então, ou seja, utilize hoje o que se tem do seu código de cosmoética pessoal que foi identificado e trabalhe com ele. Tente sustentar ele. E em momentos seguintes você vai avançando no código de ética, código cosmoético mais avançados que você sabe que já no extrafísico você já se manifestava. Ricardo, eu queria te agradecer pelo exercício do acerto de defender esse verbete, outros tantos que você já defendeu, né, que continue assim. Agradecer a presença de vocês aqui no Tertuliário, os teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. Alzira, com o segundo curso de campo Imersão em Conscienciometria. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Alzira, voluntária da Consus, e estou aqui para convidá-los para o segundo curso de campo Imersão em Conscienciometrologia. É um curso sem pré-requisito, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu. Este curso é composto por 3 oficinas conscienciométricas, ministradas pelo corpo docente ou os conscienciômetras docentes da Consus, que são o workshops do Confort. Você vai identificar o Trafor, o Trafar e o Trafal, através do livro Conscienciograma. O outro workshop é o Confort holossomático, análise do veículo de manifestação da consciência. Você, através do livro do Conscienciograma, você também vai identificar seu Trafor somático, bioenergético, psicossomático e mental somático. E o último é a homeostática pelo autodiagnóstico, onde você disseca os diagnósticos feitos nas outras 2 oficinas. E temos ainda 2 campos autoconscienciométricos, com os EPICONs Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini, onde você tem a oportunidade de aprofundar as suas autopesquisas. Você pode fazer a inscrição ou maiores informações pelo telefone 45 9994 1460 ou pelo site www.consus.org.br. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Especificismo Estagnador, especialidade Anti-Universalismologia, e a verbetógrafa Miriam Kunz. Muito obrigado e boa tarde a todos.